Olá, o meu nome é Alice, sou especialista em sonhos, psicóloga, cineasta e treinadora de chakras. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Sonhos Criativos. Aprenda a controlar e programar os seus sonhos de Patricia Garfield. Capítulo 4. Aprenda com os indígenas norte-americanos. Você pode desenvolver os seus poderes através do uso apropriado de seus sonhos. Sua capacidade latente pode crescer se você souber como analisar os seus sonhos. Vejamos o que podemos aprender com os indígenas norte-americanos no tocante ao aperfeiçoamento de nossas qualidades. Nossas tribos norte-americanas atribuíam importância especial aos sonhos. O quase 1 milhão de indígenas que o homem branco encontrou ao chegar na América do Norte vivia em áreas diversas de uma enorme terra, em climas muito diferentes, com hábitos muito diferentes. Os primeiros indígenas que os exploradores e colonos encontraram foram os que viviam nas florestas da costa oriental. Alguns desses, como os iroqueses, viviam na cultura do milho e da caça aos veados. Outros, como os Ojibwa, mantinham-se da caça ao caribu e aos alces no Nordeste congelado. Outros mais para o sul, como os Cherokee, cultivavam o tabaco e construíam aterros. Depois que os espanhóis introduziram os cavalos no século XVII, colonos passaram a encontrar nas planícies do centro-oeste indígenas como os Cheyenne, que para lá tinham se mudado para caçar búfalos com os cavalos que haviam aprisionado. No área do sudeste, colonos encontraram os índios Pueblo, que viviam em casas de parede meia, construídas com tijolo cru. Eles também criavam carneiros e cultivavam solo. Alguns índios subsistiam simplesmente da colheita de plantas selvagens, enquanto outros, como os Navajo, sabiam tecer cobertores e fazer joias de prata. À medida que os colonos avançaram para o oeste, encontraram indígenas como os Shoshone, que viviam sobretudo de sementes de carvalho e de outras árvores, e alguns que sobreviviam à custa de gafanhotos torrados. Na costa noroeste de clima ameno e úmido, os colonos encontraram indígenas avançados como os Quaquiut, que pescavam salmão nas correntes frias, colhiam frutos, produziam belas gravações de cedro e chegavam até caçar baleias. Esses indígenas diferiam muito em língua e hábitos, de tribo para tribo, como aliás acontece até hoje. Uma das únicas coisas que eles tinham em comum era a crença geral da importância dos sonhos. O modo de usá-los e analisá-los variava também. Os sonhos eram frequentemente parte integrante do sistema religioso. Davam à pessoa que sonhava um modo de se comunicar com os espíritos sobrenaturais e derivar poder dos mesmos. Muitas vezes também os sonhos eram parte integrante do sistema social, pois as pessoas que sabiam interpretá-los ocupavam posição de destaque na vida tribal. Quase sempre os sonhos eram utilizados para prever o futuro, havendo rituais para afastar os sonhos maus e chamar os bons. Algumas vezes os sonhos eram usados para tratamento de problemas psicológicos, numa espécie de psicoterapia primitiva na qual, através deles, se descobriam desejos ou a indicação de que se deveria adotar certos rituais para a necessária cura. Cada tribo considerava que seu método de utilização dos sonhos era o melhor. O estudo do sistema intricadamente complexo de interpretação dos sonhos das diversas tribos norte-americanas é trabalho para uma vida toda. Basta utilizarmos aqui alguns pontos centrais que se poderão aplicar diretamente aos nossos próprios sonhos. Muitas das práticas a que se entregavam os indígenas eram desnecessárias para induzir os sonhos que eles procuravam e, em alguns casos, como veremos adiante, eram mesmo nocivas à saúde física e emocional. Vamos evitar as práticas nocivas e utilizar as benéficas. O primeiro princípio é este: as pessoas que consideram os sonhos importantes e até mesmo vitais para o sucesso da vida sonharão sonhos úteis e se lembrarão deles. Ao contrário de nossa civilização, os índios assim os consideravam. Deixem-me falar
de um imaginário menino Odibua, a quem poderemos chamar Pegada de Ursos, para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Gente, o livro antigo às vezes fala de índio e às vezes eu tô concentrada demais lendo, eu acabo lendo índio, mas eu tô tentando mudar para indígena enquanto eu leio para vocês, então me desculpem se eu ler índio alguma hora. Pegadas de Urso, Pegadas para os Conhecidos, tem uns 13 anos. Desde a mais tenra infância, os pais o vêm encorajando a sonhar. Quando escurece na cabana coberta de junco, a mãe de Pegadas nunca se esqueceu de recomendar-lhe sonhos agradáveis ao ajeitar o cobertor de pele de corça ao redor de seu jovem corpo. O pai já mandou que se fizesse silêncio na cabana e rezou para que Pegadas tivesse um sono pesado e não acordasse antes do fim de seu sonho. Os pais estão ansiosos, pois está chegando a ocasião de Pegadas descobrir o que vai querer fazer na vida. Ele irá a um local deserto, procurar sua visão e precisa estar preparado. Um grande sonho é muito mais importante que qualquer bem material. Sem ele, a carreira de Pegadas será um fracasso. Com ele, Pegadas ganhará o direito de seguir qualquer carreira importante na tribo. Caçador, pescador, feiticeiro, curandeiro ou mesmo guerreiro. Outros poderes também surgem do sonho, como o poder de predizer o futuro ou de ser bem-sucedido no amor. Ao longo de toda a sua vida, Pegadas tem sido incentivado a sonhar, a preparar-se para esse grande sonho. Nos últimos meses, ele jejuou muitas manhãs e às vezes dias inteiros. Ele sabe que seu estômago dolorido o está ajudando a se preparar para seu anjo da guarda manido. Qualquer dia desses, quando sua alma estiver bem acordada, ele o visitará. Se Pegadas não for bem-sucedido no teste que se aproxima, ele se verá sem um anjo da guarda para protegê-lo e dar-lhe poderes sobrenaturais. Ele precisa ter um grande sonho. Até agora, Pegadas tem vivido de poderes sobrenaturais emprestados. Seus próprios pais não tinham sonhado com um nome para o filho. Então convidaram um amigo que tinha o direito de outorgar nomes para tornar-se o padrinho da criança que ia nascer. O padrinho escolheu um nome a partir de um incidente em seu próprio grande sonho de adolescente, mas dando-lhe um significado secreto que não revelasse o conteúdo de seu sonho. Depois deu de presente à criança uma pata de urso. A mãe o pendurou num gancho em seu berço, onde Pegadas o podia balançar com suas mãozinhas. Ao aprender a andar, a pata foi guardada em uma bolsa, junto com outros tesouros, e Pegadas a apanha lá de vez em quando quer derivar um pouco da força de seu padrinho. Pegadas e seu padrinho têm trocado presentes através dos anos. Agora ele precisa ganhar sua própria força espiritual. Na primavera, um ancião do conselho da tribo sonha que chegou a hora do jejum da adolescência. Todos fazem preparativos. Pegadas está incluído. Ele precisa tomar parte do jejum da adolescência enquanto está puro, sem contato sexual. Seus pais o acompanham a um local deserto na floresta, coberta de árvores, já bem alto, onde elas começam a escassear. Ali eles constroem um ninho em uma árvore bem alta, atravessando estacas entre diversos ramos, até conseguirem formar uma espécie de plataforma. Pegadas terá que ficar ali dia e noite até ter sua visão, ou até completar 10 dias. Ele pode descer apenas para satisfazer suas necessidades fisiológicas. Pode tomar alguns goles de água de seu cantil ou comer alguns grãos secos, mas bem sabe que os grãos mal bastarão para mantê-lo vivo. Ele vê seus pais desaparecerem por entre as árvores e começa a esperar cheio de medo e de excitação. Pegadas se concentra com afinco em seu maior desejo, que é o de ser um feiticeiro. Ele pensa sobre o assunto, planeja como ajudar as pessoas quando fizer parte da grande sociedade dos feiticeiros Midel-Win-Win. As horas passam, ele pode ouvir o ruído macio que fazem os pés dos animais caminhando pelo chão da floresta. A luz do sol treme luz sobre o seu rosto. Por entre as folhas, brisas suaves levantam a franja de sua camisa. Agora, a tarde cai e ele começa a se preocupar. E se o espírito nunca vier? E se não houver esperança para ele, ele sabe que precisa sofrer se quiser que o espírito apareça.
A dor em sua barriga já está bem forte. Talvez ele tenha que decepar uma ponta de seu dedo mindinho, como outros garotos fizeram antes que o espírito lhe apareça. Oh, que o espírito venha depressa com a chegada da noite baixa, também uma nuvem de medo. Rezando e chorando, Pegada sente as horas passarem até se sentir exausto e adormece em sua precária plataforma. Na manhã seguinte, Pegadas ouve um galho seco que se quebra sob os pés de alguém e abre os olhos para ver o rosto preocupado de sua mãe. Ela lhe pergunta suavemente por seus sonhos. Ele não se lembra de nenhum. Ele sente-se fraco, mas a luz da manhã e a presença da mãe o reconfortam. Ele se comportará como um forte. Aconteça o que acontecer, não aceitará comida mesmo que a mãe lhe ofereça, pois arruinaria suas possibilidades de êxito. E mais tarde, ele a desprezaria por isso. Agora seu pai também aparece e ele lembra-lhe a recomendação de se prevenir contra a visita de um espírito mau em seus sonhos. É preciso que Pegadas procure sonhar com um guardião poderoso, como um animal ou um pássaro. Pegadas já ouviu isto tudo muitas vezes. Se tiver muita sorte, receberá o sol ou o trovão como guardião. Mesmo a lua será mais forte do que um animal como guardião. Ele também sabe que seu pai pode anular um sonho desfavorável se arranhar sua língua com uma faca feita de cedro e atirá-la ao fogo. Ele sabe dos perigos que um guardião poderoso, especialmente um que lhe deu o poder de curar, pode trazer. Ele terá uma vida mais curta, obrigações e liberdade restringida, mas será poderoso. E assim começa o segundo dia de jejum de Pegadas, sentindo-se agora tonto e meio delirante. Recomeça suas preces e súplicas. Ele soluça e dorme e tenta de novo, e de novo. Ao fim do terceiro dia, Pegadas está em um estado estranho. Sente-se tão leve que tem quase a sensação de flutuar. Só ocasionalmente se dá conta da dor da fome, pois sua mente parece estranhamente ocupada com visões e sons ao seu redor e dentro de si. Imagens aparecem e desaparecem. É difícil dizer se está dormindo e sonhando ou acordado e passando por uma alucinação. Mas, para ele não faz diferença, pois os indígenas não discriminam entre os dois estados, ambos recebem o rótulo de visões. Deitado em sua plataforma, chorando de mansinho, Pegada subitamente se interrompe. Os pelos em seu pescoço eriçam-se de medo. Alguém está a seu lado. Ele volta a cabeça para olhar, um velho bem ao seu lado. Mas que olhar estranhamente bondoso ele possui! É o olhar de uma grande sabedoria. Ele toca docemente a testa febril de Pegadas e diz: Meu neto, venho para consolá-lo. O que você quer? Pegadas responde, numa voz trêmula: Ó mestre, quero entrar em sua morada, deixe-me ter essa honra. Então venha. O velho volta-se e praticamente flutua árvore abaixo, na direção de uma pequena tenda, com as vestes a esvoaçar. Pegadas desce da árvore o mais depressa que pode, ainda todo trêmulo. Está escuro no interior da tenda, tão pequeno que mal dá para abrigá-los, mas mesmo assim Pegadas sente a presença de uma terceira pessoa. E agora o vento começa a soprar, sacudindo vigorosamente a tenda e ameaçando derrubá-la. Finalmente, com um grande ruído, a tenda levanta voo a caminho do outro mundo. O velho cumpre uma raiz de encontro ao pulso de Pegadas. Guarde-a durante 21 luas, diz ele. A seguir começa a mover-se num ciclo lento seguido por Pegadas. As três figuras se movem sempre ao redor do círculo. Muitas e muitas vezes. O velho está cantando uma estranha rima, depois geme e repete céu, céu, seguidamente. Agora ele grita de repente com os braços erguidos, abram o céu bem ao meio, e tudo gira, os ventos se desencadeiam, Pegadas sente-se empolgado e transportado até bem longe, até que, com um repelão, descobre-se deitado de costas em sua plataforma, olhando o céu por entre as folhas de sua árvore. Ele veio, o mestre dos feiticeiros finalmente veio. A vida de Pegadas nunca mais será a mesma. Pegadas sabe o que o futuro reserva para si. Ele ainda sonhará outras 3 vezes com o mestre dos feiticeiros. A terceira figura estará sempre presente. Ela é o espírito de Mikinak, a grande tartaruga. Os 2 próximos sonhos serão na região ocidental, mas o último será na terra, onde o mestre lhe ensinará como construir sua tenda de feiticeiro.
Pegadas deve seguir todos os sinais e instruções com grande cuidado. Assim que 21 luas estiverem se passado, poderá também invocar os espíritos, mas não antes. Encontrará a raiz deixada pelo mestre perto do pé de sua árvore. Carregará essa raiz e a usará com a canção de seu sonho para chamar o mestre ou convocar seu poder em ocasiões de perigo. Não deve usar seu novo poder muito frequentemente, do contrário, o desgastará. Pegadas não contará seu sonho aos seus pais. É seu sonho particular, o seu grande sonho, sua fonte exclusiva de poder. Eles tomarão conhecimento dos seus resultados quando Pegadas começar a invocar os espíritos. Desconfiarão do que se passa quando ele mais tarde sonhar com permissões para conferir nomes e usar uma pequena parte de seu grande sonho para escolhê-los. Terão ainda outras pistas nos novos adornos que ele passará a usar em sua roupa. Poderão até mesmo ouvi-lo entoar a canção de seu sonho ao invocar seu poder. Mas Pegadas mastigará as palavras para que eles não as entendem com clareza. Ele jamais revelará os segredos do seu sonho, pois isso seria um perigo para seu poder e sua vida. Seus pais respeitarão o fato e apenas sugerirão que Pegadas se concentre mais no seu sonho. Sonhe de novo com ele e procure falar com seu manido, talvez uma primitiva espécie de conversação com a imagem do sonho, no estilo do Gestalt e a teoria das configurações. Podemos notar muitos pontos de semelhança entre os sonhadores da antiguidade e os indígenas norte-americanos. Tanto aqueles quanto esses aprenderam bem a importância dos sonhos e os tipos de sonhos que devemos ter para obtermos sucesso. Tanto aqueles quanto esses se encontram sujeitos a grandes pressões culturais para produzirem o que se chama um sonho padrão da cultura, um sonho exigido pela sociedade em que viviam. Os psicólogos modernos diriam que o sonho apropriado é reforçado, isto é, se vê acompanhado de tantas recompensas que a probabilidade que a pessoa venha a tê-lo aumenta muito. Tanto os sonhadores da antiguidade quanto os indígenas recebiam grandes recompensas se tivessem um sonho correto. Produza a resposta correta, o sonho certo, e terá saúde, riqueza ou poder. É evidente que os sonhos apropriados tendem a ocorrer quando o prestígio e a posição social dependem deles. Em nossa sociedade não há um sonho padrão, nem na realidade se oferecem recompensas pelos sonhos. Apenas você, o sonhador individual, pode encorajar seus próprios sonhos pelo prazer que eles lhe trazem. A recompensa pelos sonhos criativos pode vir de seu prazer neles, do produto criativo ou do desenvolvimento de uma aptidão na vida consciente. Uma confrontação bem-sucedida, uma figura amedrontadora em seus sonhos, que o deixe sentindo-se capaz de enfrentar os problemas da vida acordada, o encorajará a ter mais sonhos semelhantes. Você pode oferecer-se por seus sonhos as recompensas que a nossa sociedade desconhece. Considere seus próprios sonhos importantes e eles o ajudarão. Quando os índios tornaram-se expostos à nossa cultura, sua própria civilização começou a esfacelar-se. Os pesquisadores que estudaram os sonhos dos indígenas expostos à nossa cultura encontraram um número cada vez menor de sonhos padrão da cultura e um número cada vez maior de sonhos que tratavam não tão somente de problemas pessoais. Assim, outro princípio que podemos aprender com os indígenas é o da necessidade de um contínuo encorajamento dos sonhos. Os sonhadores, entre os indígenas como os da antiguidade, viam-se expostos desde a infância a contínuas sugestões para sonhar. Você pode prover-se de um contínuo encorajamento para sonhar um sonho determinado e consegui-lo. As pessoas que consideram os sonhos importantes e válidos estão naturalmente predispostas a lembrar-se deles e utilizá-los. Um pesquisador descobriu, inclusive, que os povos de culturas que dão importância aos sonhos têm sonhos mais compatíveis com ideais aceitos pelo consciente do que sonhos repugnantes às próprias convicções. Em tais sociedades, os sonhos tendem a se relacionar com acontecimentos da vida real. Portanto, se você considera seus sonhos simples tolice, é provável que eles assim continuem, se é que você venha sequer a lembrar-se deles. Se você os considera valiosos, eles se tornarão cada vez mais úteis. Você pode desenvolver suas aptidões existentes e latentes se souber se utilizar de seus sonhos.
Quanto mais importantes você considerar os seus sonhos, mais pertinentes eles se tornarão para a sua vida real. Os sonhadores indígenas levaram este objetivo às últimas consequências. Os sonhadores da antiguidade e os sonhadores do passado planejavam o conteúdo de seus sonhos apenas em termos genéricos. Os indígenas, como vimos no caso de Pegadas, planejam os seus sonhos com detalhes minuciosos. Um candidato a feiticeiro precisava ter 4 sonhos com personagens bem caracterizados, num cenário bem caracterizado e numa ordem bem definida. Um candidato a guerreiro precisava sonhar com o direito de organizar uma expedição guerreira. Cada detalhe da campanha tinha que ocorrer a ele em uma série de sonhos, descrevendo o caminho a tomar, o local onde acampar, onde achar comida, quantos inimigos morreriam, quantos de seus próprios guerreiros seriam mortos e assim por diante. Os candidatos a expedições guerreiras da tribo precisavam submeter seus sonhos a julgamento antes de terem licença de participar. Os pesquisadores estão convencidos de que a maior parte dos sonhos ocorriam mesmo, não sendo meramente inventados como seria de supor, ante detalhes tão complicados. Os indígenas acreditavam que tentativas de conjurar ou invocar os espíritos sem se ter tido antes os sonhos para tanto necessários acarretavam doenças físicas ou mentais para o impostor ou a sua família. Feiticeiros desastrados tornavam-se suspeitos de impostura. Alguns índios nunca conseguiam ter os sonhos que pretendiam, talvez por não quererem arriscar o poder de seus sonhos ao julgamento do resto da tribo. Não ter sonho algum era mais seguro do que ser acusado de charlatão. Você verá em capítulos posteriores que outros grupos, e não só os indígenas, induzem sonhos complicadamente detalhados. Todos nós temos o poder de fazer algo mais do que um simples esboço geral do nosso sonho. Ao aprimorar sua técnica de sonhar criativamente, você se tornará capaz de induzir elementos bastante específicos em seus próprios sonhos, que lhe permitirão usar seus sonhos de maneira mais completa. Já falamos da importância de se conseguir amigos em nossos sonhos. O anjo da guarda, Manido, que aparece para o indígena em um sonho, oferece um tipo muito especial de amizade. Ao dizer, meu neto, vim consolá-lo, o espírito no sonho de Pegadas está se oferecendo para adotá-lo e cuidar dele como um avô cuida de um neto. Ele está se unindo ao seu protegido com os laços mais fortes de amizade que a tribo conhece. Calvin Hall, psicólogo norte-americano contemporâneo que estabeleceu um sistema para classificar o conteúdo dos sonhos, considera a oferta de um relacionamento a longo prazo como este como o mais completo gesto de amizade em um sonho. Em seu sistema, ele é equivalente a contrair noivado ou casamento em um sonho. Você deve aceitar e apreciar todos os gestos de amizade em seus sonhos. Os amigos no sonho podem ser tão reais quanto os amigos que podem se tocar em carne e osso. Você pode considerar o estado de sonho como um outro nível da realidade, embora um nível muito especial. Nele, como na vida real, quanto mais amigos você tiver, melhor, e quanto melhores amigos eles forem, melhor será para você. O Senoi obtém os amigos nos sonhos de modo diferente, como veremos mais tarde, e esses amigos têm um relacionamento especial com a pessoa que sonha. Os Odibuwa dão grande importância a pedidos de piedade, mas aqui talvez haja uma confusão semântica. Talvez piedade entre Odibuwa não tenha o mesmo significado entre nós. Entretanto, os Odibuwa parecem colocar-se deliberadamente em uma posição servil frente aos espíritos em seus sonhos. Já os amigos nos sonhos do Senoi parecem surgir para servir o sonhador, que se comporta em relação a eles mais com um misto de senhor e de pai. No próximo capítulo voltaremos a tratar do assunto. Enquanto isso, porém, prefira sempre que os amigos em seus sonhos surjam para servi-lo e não para apiedarem-se de você. Nós já falamos também da grande força emocional que podem ter as músicas em um sonho. Pegadas ouviu sua música do mestre dos feiticeiros. Outros indígenas obtinham suas canções de objetos ou animais que viu em seus sonhos. Por exemplo, um indígena cantou uma canção que aprendeu com as árvores, e outro repetiu a música que o corvo cantava.
Quando pesquisadores conseguem persuadir indígenas e reproduzir suas canções, descobrem que elas são compostas de frases simples como "os céus estão comigo", repetidas muitas vezes. Ao cantar essas canções suavemente, em tempos de perigo ou de difíceis espreitadas, o indígena acreditava estar reforçando o poder sobrenatural que lhe tinha sido concedido em seu grande sonho. Mas mesmo pessoas que não acreditam no sobrenatural apresentam uma forte resposta de natureza emocional às músicas em seus sonhos. Porque tais músicas possuem tal apelo emocional é algo ainda a ser estudado. Elas parecem encerrar em si um pedaço do mais profundo do eu da pessoa que sonha. Procure recordar as canções de seu sonho. Considere-as um tesouro. É possível que a pessoa que sonha esteja num nível de consciência particularmente fértil e apropriado à composição musical. Gente, lembrem sempre de deixar um celular ou um gravador perto de vocês para assim que vocês acordarem com a música, cantem, gravem, porque realmente são músicas lindas, interessantes e criativas. Continuando, é possível também que o jejum e o isolamento sejam elementos importantes para a produção de imagens vivas e de canções nos sonhos. Uma pesquisadora dos costumes indígenas acredita que a falta de alimento cria uma condição de atividade anormal no cérebro semelhante àquela produzida por narcóticos. Em muitas tribos de indígenas, ela observou a composição de canções durante ou imediatamente após a alteração do estado da consciência. Como o sistema digestivo está pouco ativo durante o jejum, é possível que o sistema nervoso central passe a contar com um maior número de elementos produtivos. O indubitável é que ocorre uma alteração na química do cérebro durante o jejum, e ele pode causar uma mudança no estado da consciência. Muitas pessoas têm composto música em seus sonhos, sem jejuarem, mas é possível, de um modo ainda desconhecido, a falta de alimento acentue estranho processo. É possível também que o ar rarefeito das altas montanhas, onde os indígenas preferiam entregar-se à prática do jejum, influenciasse seus sonhos. Estudos experimentais recentes estabeleceram sem sombra de dúvida que, quando uma pessoa se entrega a atividades tranquilas durante o dia, ela terá mais sonhos, um aumento do número de REM, do que uma que tenha passado o dia em grande atividade social. As pessoas que passaram o dia a estudar, ler, escrever ou qualquer atividade semelhante, fechada, sozinha, em um quarto, mostraram um aumento no ciclo de seus REM durante a noite. Um aumento de até 60% mais REM. Um isolamento relativo aumenta o número de sonhos, e um isolamento total pode produzir alucinações em pessoas normais. Não há dúvida também de que a consciência de que se sonhou aumenta quando não há distrações de ordem social. Meus próprios apontamentos exibem momentos de auge nas anotações de sonhos quando minha vida se encontra relativamente calma. É possível que os sonhos aumentam durante o isolamento, como uma compensação para uma vida pacata. Como é também possível que a falta de atividade física seja responsável por um aumento dos sonhos. Outra possibilidade ainda é que o aumento dos sonhos, quando a pessoa se encontra numa relativa solidão, seja o resultado de novos aprendizados e conhecimentos. Uma pessoa solitária é, em geral, mais introspectiva. Ler, escrever e pensar aumentam os nossos conhecimentos. Frequentemente, os pesquisadores têm notado um aumento dos REM em seguida a um novo aprendizado. Qualquer que seja a explicação, se você tem dificuldades em sonhar, aproveite para começar numas férias tranquilas. Você sonhará mais e terá mais consciência do fato. Inclusive, pessoal, quem sofre de ansiedade, estresse, insônia, a chance de ter um sonho lúcido, um sonho criativo é baixo. A chance de lembrar do sonho, né, a questão da memória também é difícil lembrar, porque a ansiedade vai trazer insônia, o estresse vai trazer insônia, e não tem como ter um bom sonho e lembrar dele em uma situação como essa. Então eu recomendo vocês uma higienização do sono. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês saberem direitinho o que é a higienização do sono e também um link para vocês entrarem em contato comigo
e ter a sua consulta comigo, a gente fazer um tratamento de estresse e ansiedade para vocês terem bons sonhos e um bom sono. No meu canal também tem a playlist de meditação, onde eu coloco vídeos com sonhos induzidos, vídeos de 8 horas para ajudar vocês a dormirem bem durante toda a noite. Continuando aqui, outro princípio que podemos extrair dos costumes indígenas é a sua prática de representar na vida real os elementos de seus sonhos. Já comentamos a importância de darmos a forma e substância aos símbolos imaginativos em nossos sonhos. Os indígenas levavam este princípio às suas últimas consequências. Acredita-se que muitos dos produtos da cultura indígena eram e ainda são diretamente derivados dos sonhos. Sabe-se que diversas canções guerreiras foram compostas em estado de sonho por indígenas que, antes de morrerem, transmitiram-nas à tribo. Em algumas tribos, aliás, os indígenas participavam seus sonhos assim que os tinham, e muitas danças tribais derivavam-se deles. Muitas espécies de artefatos culturais, como tambores, cachimbos, penas e cocares, também tinham sua origem em sonhos. O mínimo que os símbolos tirados de nossos sonhos podem fazer por nós é enriquecer nosso meio ambiente. O uso de símbolos pessoais de nossos sonhos pode acrescentar beleza e interesse à nossa cultura, ao mesmo tempo em que exerce um efeito integrador da personalidade de quem sonha. Os símbolos de meus sonhos que eu produzi na minha vida real, como poemas, artes ou desenhos abstratos, me são inteiramente satisfatórios. Voltaremos ao assunto no capítulo 9. Enquanto isso, dê aos símbolos de seus sonhos alguma forma concreta em sua vida acordada. Desenhe a figura estranha que você viu em seu sonho da noite passada, borde o desenho original em uma peça de roupa, teça o motivo de seu sonho em um tapete, toque a música que você nele ouviu, escreva o poema, use as ideias criativas de seus sonhos. Gente, o legal é que uma vez eu sonhei com um dragão, e beleza, sonhei com um dragão e pronto. Eu nunca gostei de ter estátuas, quadros, esse tipo de coisa enchendo a minha casa. Mas uma vez eu encontrei exatamente esse dragão que eu sonhei sendo vendido em forma de estátua. E claro que eu comprei e eu guardo ele assim dentro de um aquário para ele se conservar, né? Então é muito legal. Realmente, toda hora quando você olha para aquela forma física do seu sonho, seja uma estátua, né? Uma escultura que para aqueles que têm talento de fazer esculturas, desenhos, a gente olha e parece que volta aquela magia, volta aquela energia, a gente sente aquilo que está dentro de nós mais forte. É muito gostoso, inclusive é relaxante olhar para esses registros de sonhos, ouvir as músicas que a gente adquiriu no sonho. Tudo isso faz a gente se sentir, de certa forma, bem consigo mesmo. Continuando. Certas práticas dos indígenas Odibuwa parecem desnecessárias para induzir os seus sonhos, mesmo os mais complicados. Outras são essenciais para a indução de sonhos. A crença na importância dos sonhos, as recompensas pelos sonhos, as sugestões externas para o sonho, a autossugestão, a concentração intensa no sonho, procurado o uso dos símbolos vistos em sonhos e, possivelmente, a acentuação dos sonhos pelo jejum e o isolamento. Nós podemos seguir essas práticas, dar aos sonhos um papel destacado em nossas vidas. Pode ser mais importante do que desconfiamos. Estabelecer uma relação especial com os sonhos pode, na verdade, ajudar a aumentar a independência da pessoa que sonha. Admito que isto no momento não passe de especulação. Roy D. Andrade, um antropólogo norte-americano, tentou descobrir por que algumas culturas fazem um grande uso dos sonhos, enquanto outras praticamente os ignoram. Usando uma amostra de 63 sociedades, inclusive diversas tribos de indígenas norte-americanos, D. Andrade pesquisou a presença ou ausência nas mesmas de uso diversos de sonhos. Descobriu que as seguintes características frequentemente ocorriam juntas:
Figuras sobrenaturais aparecem em sonhos e concedem importantes poderes, auxílio, informações, além de preverem rituais. Especialistas em assuntos de religião, sacerdotes, feiticeiros, esperam usar seus próprios sonhos no desempenho de suas funções, por exemplo, nas curas ou nas adivinhações. Alguns sonhos típicos da cultura são exigidos antes que uma pessoa possa assumir determinadas funções, por exemplo, os 4 sonhos de que Pegadas precisava antes de se tornar um feiticeiro. Os sonhos são induzidos por meio de técnicas especiais, como jejum, drogas, dormir sozinho. Lembrando, gente, que as drogas no final, elas acabam inclusive atrapalhando a indução de sonhos lúcidos. Vocês podem ver isso, acredito que no capítulo anterior. Este audiobook tem uma playlist no canal, onde vocês podem conferir direitinho o que eu estou falando. O nome da playlist, acredito eu, que é Audiobook Sonhos Criativos. Dá uma olhadinha aí, dá uma procurada. De Andrade considera essas 4 características como típicas da tentativa de invocar poderes sobrenaturais e procurar controlá-los através do uso dos sonhos. Ele levanta a hipótese de que esta tentativa surge em decorrência de ansiedades. Sugere que as sociedades nas quais os filhos vivem separados dos pais depois do casamento apresentarão maior grau de ansiedade e, em consequência, mostrarão também um maior uso de sonhos do que as sociedades cujos filhos vivem em companhia dos pais. Aqui, de Andrade pressupõe que a separação entre pais e filhos, com esses vivendo em local diferente após o casamento, produz ansiedade. Ele argumenta ainda que sociedades que obtêm sua comida através de esforços e aptidões individuais, caça e pesca, se mostrarão mais ansiosas e, portanto, farão um maior uso de sonhos do que as sociedades que obtêm comida através de esforços coletivos, sociedades agrícolas e criadoras de gado. Nessas últimas sociedades, os pais se preocupam mais em ensinar os filhos a serem obedientes e responsáveis do que serem independentes. De Andrade conclui, com certa lógica, que a pressão no sentido de se tornar independente produz ansiedade no jovem. Há óbvios paralelos com nossa sociedade, como mostrarei depois. De Andrade encontra apoio para suas 2 hipóteses. As sociedades em que seus filhos se afastam da casa dos pais mostram um maior uso de sonhos do que as sociedades nas quais eles continuam vivendo com os pais, mesmo depois de casados. Na realidade, quanto mais distante o lugar para onde o filho se muda, maiores as probabilidades de que a sociedade em que vive use sonhos para controlar poderes sobrenaturais. O mesmo relacionamento não se aplica às filhas, presumivelmente porque nessas sociedades os homens ocupam um papel dominante. A hipótese sobre as sociedades que vivem da caça e da pesca encontrou um apoio ainda mais sólido. 80% delas usam sonhos para invocar poderes sobrenaturais e controlá-los, enquanto o mesmo acontece em apenas 20% das sociedades agrícolas e criadoras de gado. Assim, quanto mais a sociedade encorajava a independência, sociedades que vivem da caça e da pesca, maior era o uso que ela fazia dos sonhos para entrar em contato com os poderes sobrenaturais e controlá-los. De Andrade concluiu que o uso de sonhos para invocar poderes sobrenaturais e controlá-los é originado pela ansiedade da solidão e pela necessidade de se bastar a si mesmo. Acho que podemos ir ainda mais longe. Penso que o uso extensivo dos sonhos é uma tentativa da pessoa para enfrentar os seus problemas. Acredito que o uso apropriado de sonhos produza e faça aumentar a autossuficiência. É possível que os sonhos sejam originalmente causados por ansiedades, mas, em minha opinião, é mais provável que eles sejam usados pela pessoa que sonha como uma tentativa para resolver seus problemas. Em nossa própria sociedade, quase sem exceção, se verifica o fato de que os filhos mudam-se da casa dos pais ao se casarem. Somos também uma sociedade que encoraja a independência e a autossuficiência. De acordo com a hipótese de Andrade, nossa sociedade deveria então fazer um grande uso dos sonhos para invocar e controlar poderes sobrenaturais. Obviamente, este não é o caso. É certo também que há muitas diferenças entre nossa complexa sociedade, sempre a lutar contra o tempo, e aquela sociedade primitiva estudada por de Andrade. Mas é possível que estejamos a desperdiçar um elemento fundamental que nos ajudaria a enfrentar os problemas de nossa sociedade tão cheia de ansiedade.
Talvez pudéssemos enfrentá-los não invocando poderes sobrenaturais como os primitivos, mas usando nossos sonhos para ativar nossas potencialidades interiores. O uso apropriado de seus sonhos pode ajudá-lo a desenvolver sua independência. Nossa sociedade poderia se beneficiar do uso extensivo de sonhos, organizando nossas potencialidades internas em nosso benefício. Podemos parafrasear as características de Andrade dessa forma. Figuras amigas aparecem nos sonhos dando ajuda e informações importantes. Especialistas, professores, terapeutas esperam usar seus próprios sonhos no desempenho de suas funções, o ensino, a cura. Sonhos criativos fornecem material útil para as funções das pessoas que sonham. O artista sonha com pinturas, o poeta com poesia. Os sonhos são induzidos mais prontamente graças ao conhecimento de técnicas de indução. Pessoal, quem quiser saber sobre a minha experiência sobre Amigos dos Sonhos, vai lá no canal, tem a playlist Sonhos da Alice. Na segunda temporada é bem focada nisso, sobre um amigo que eu tenho nos meus sonhos, que inclusive ele, em busca de entender quem ele é, que me tornou especialista e que me tornou psicóloga também. Já os sonhos induzidos, existe a playlist de meditação que tem aí os vídeos de 8 horas para induzir sonhos lúcidos. Tem também vídeos menores para induzir sonhos específicos. Continuando, se cada um de nós desenvolver suas próprias habilidades através do uso dos sonhos, podemos estar beneficiando não apenas a nós mesmos, mas a própria sociedade em que vivemos. Os quartos das maternidades estão começando a fornecer provas em apoio de minha teoria de que você pode desenvolver aptidões independentes através do uso dos sonhos. Uma dupla de pesquisadores norte-americanos, Caroline Wiggett e Frederick Kapp, investigou recentemente o relacionamento entre sonhos e partos. Eles estudaram 70 mulheres prestes a dar à luz ao seu primeiro filho e analisaram o conteúdo manifesto em seus sonhos, isto é, as imagens de seus sonhos, como elas se mostravam nos mesmos. Quando essas mulheres mais tarde deram à luz, 31 delas o fizeram em menos de 10 horas, outras 31 entre 10 e 20 horas e outras levaram mais de 20 horas. A média para uma mulher com seu primeiro filho é de 18 horas entre o início das contrações uterinas regulares e o aparecimento da criança. A média desse grupo tinha sido menor, 13 horas e 36 minutos. Wiggett e Kapp descobriram que os sonhos que as mulheres tinham tido durante a gravidez possuem uma relação direta com a duração do parto. As mulheres deram à luz em menos de 10 horas haviam mostrado ansiedade em mais de 80% em seus sonhos. As que levaram mais de 20 horas haviam mostrado ansiedade em apenas 20% de seus sonhos. As do grupo intermediário estavam também numa faixa intermediária quanto à ansiedade em seus sonhos. Quanto mais uma mulher tinha sonhos ansiosos a respeito de seu parto, maiores suas probabilidades de dar à luz rapidamente. Uma mulher no último estágio de gravidez, podendo dormir apenas de um lado, por causa do tamanho de sua barriga e sonhando com ansiedade a respeito das dificuldades porque terá de passar em breve. Está, na verdade, se preparando para enfrentar o parto com sucesso. Wiggett e Kapp acreditam que a função do sonho é uma tentativa de dominar no mundo do fantástico uma dificuldade que se aproxima na vida real. Eles acreditam que as mulheres que observaram estavam procurando preparar-se para o parto. As que não sonhavam com o parto e, portanto, em termos psicanalíticos, estavam procurando negar e reprimir a realidade do mesmo, levaram muito mais tempo para dar à luz. Wiggett e Kapp descobriram que as mulheres que levaram mais tempo para dar à luz tinham sido as que tinham relatado menos sonhos durante a gravidez. Eles acreditam que elas estavam amedrontadas demais para permitir-se até uma expressão simbólica de seu parto em seus sonhos. A tensão conduziu a níveis anormais de hormônios na corrente sanguínea, prolongando o trabalho de parto. As mulheres que haviam relatado longos e frequentes sonhos estavam se imunizando psicologicamente. Depois de terem enfrentado a crise em seus sonhos, elas podiam lidar melhor com ela na vida real. Observaremos efeitos semelhantes muitas vezes. Sonhos podem ser muito importantes para o nosso aprendizado. Pessoal, não só para o parto, aqui foi um exemplo. Qualquer coisa que vocês
forem fazer na vida de vocês, apresentar um projeto, um trabalho na escola, alguma coisa no trabalho, prestar um concurso, participar de uma competição. Vai trabalhando a sua mente todo dia antes de dormir. Faz uma pequena oração, entre aspas, né, para sua mente, para o seu inconsciente, para o seu sonho. Peça para que a sua mente comece a trabalhar, calcular, montar estratégias para que o produto final, aquilo que você venha experimentar na vida, aquilo que você venha fazer, que obtenha o máximo de sucesso possível que você possa alcançar. Então é fazer essa parceria com a sua mente, com o seu inconsciente, os sonhos te trazerem ideias de onde melhorar, o que pode consertar, onde pode dar errado para você trabalhar. Então tudo isso a sua mente trabalha no inconsciente para que quando chegue no momento, igual aconteceu no parto das mulheres, você já vai estar mais preparado para a situação. Continuando. Minha experiência pessoal confirma essa descoberta. Durante minha primeira gravidez, sonhei frequentemente com o parto que se aproximava. Então, olha aqui, gente, ela está trabalhando a mente dela, preparando a mente dela para a experiência. Entrei para um curso de treinamento de parto sem dor, de modo que a preocupação intensa que eu tinha conscientemente refletiu-se em meus sonhos. Em consequência, meu parto durou apenas 6 horas, o que é excepcional para um primeiro filho sem necessidade de anestesia. Olha só que legal, gente. O que é o poder da mente? Quando você faz amizade com o seu inconsciente, com sua mente, com seus sonhos, é esse o poder que você recebe. Continuando, na época atribuí uma experiência tão maravilhosa aos exercícios e às tais técnicas de respiração aprendidos durante meu treinamento de parto sem dor, hoje acho que os sonhos tiveram uma participação ainda maior. Por quê, pessoal? Aquilo que você aprende em vigília, você pode usar os sonhos para continuar treinando. Então, por exemplo, pessoas que querem aprender um novo idioma, estuda em vigília e vai para dentro do sonho, vocês vão perceber que existem personagens nos sonhos que sabem falar melhor que você. Por quê? Tudo aquilo que você sonhou ficou armazenado no seu inconsciente, e o seu inconsciente tem mais informação guardada do que o seu consciente. Então você pode praticar um idioma que você está estudando dentro do sonho. Continuando, meus sonhos durante a gravidez também muitas vezes diziam respeito aos meus planos para amamentar. Por exemplo, em um sonho eu via dúzias de gatinhos famintos e me perguntava desesperadamente como eu poderia amamentá-los. Mais tarde amamentei minha filha com grande êxito por mais de 1 ano. A amamentação está estreitamente ligada ao estado emocional da mulher. Seu estado psicológico se reflete na quantidade de seu leite, podendo fazer com que sua produção aumente ou diminua. Estou quase convencida de que seus sonhos ansiosos em relação à maternidade podem ajudar a mulher a se preparar eficientemente para fazer face a este problema na vida real. As mulheres Odiboa também se preocupavam com os partos em seus sonhos. Como os homens da tribo acreditavam que os corrimentos das mulheres durante o parto continham poluições mágicas perigosas. A obstetrícia era confiada quase que inteiramente a parteiras. O curandeiro, Mindy, fazia apenas uma rápida aparição em casos de extrema dificuldade, passando rapidamente uma receita e saindo antes de ser envenenado. Na sociedade Odiboa, as mulheres ocupavam uma posição inferior. As que se encontravam menstruadas eram consideradas de mau agouro. O poder maléfico de sua primeira menstruação exigia que a jovem fosse confinada em uma cabana isolada na floresta. Ali jogavam-lhe fuligem nos olhos e deixavam-na pobremente vestida, com instruções no sentido de olhar sempre para baixo, não olhar para nada vivo e espalhar folhas em seu rastro para prevenir os demais de sua presença maléfica. Davam-lhe um bastão para se coçar, de modo que ela não precisasse tocar em si mesma e assim se envenenar. Mesmo que rapazes aventureiros se arriscassem a invadir sua cabana sua primeira obrigação era protegê-los do poder maléfico em seu olhar. Imaginem procurar livrar-se de um problema ao mesmo tempo em que se cobre os olhos com as mãos.
Obcecada e entristecida com a sua situação, ela tinha como jovem Pegadas o direito de procurar uma visão. Não é de admirar que poucas conseguissem alcançá-la e, de qualquer forma, as que alcançavam não tinham muita chance de fazer o uso de seu poder em tal sociedade. Um especialista em assuntos indígenas, ele próprio também, um indígena, se assegura que os antropólogos não compreendem o papel das mulheres nas tribos norte-americanas. Ele diz que o papel das mulheres é mais bem definido do que os dos homens, que elas têm suas próprias cerimônias, responsabilidades e oportunidades criativas. Ele acredita que não haja propriamente uma submissão das mulheres nas sociedades indígenas, embora reconheça que o panorama geral da vida tribal elas ocupem posições menos importantes. De qualquer forma, a mulher indígena tinha a oportunidade de obter a prestigiosa posição de parteira na sociedade. Odibua, uma parteira em potencial, precisava ter mais de 35 anos, ser de temperamento calmo e ter tido ela mesma alguns partos sem complicações. Ela assistia a outros partos e aprendia assim as posições e rezas necessárias. Algumas dessas técnicas lhe eram ensinadas gratuitamente, mas por outras ela tinha que pagar, mesmo que a professora fosse sua própria mãe. Uma parteira bem-sucedida podia tornar-se rica graças ao pagamento de pacientes agradecidas. Mas sonhos favoráveis eram provavelmente o requisito mais importante para o papel da parteira. Um sonho favorável podia dar poderes a uma mulher na hora de seu parto. O padrão cultural típico era o sonho com a fêmea de um animal que tivesse partos fáceis, como uma cadela, uma égua ou uma vaca. As mulheres Odibua acreditavam que uma cadela era a que tinha partos mais fáceis. Uma parteira popular entre as Odibua relatou ter sonhado com uma loba que se parecia com uma mulher, mas com a voz de loba. O animal disse-lhe que ela teria 5 filhos e ela realmente os teve. A loba lambeu a mão da mulher Odibua e disse-lhe que ia ajudá-la na hora de seu parto. Minhas leitoras que estejam grávidas podem querer induzir sonhos relativos ao parto e à amamentação. Todos nós podemos desenvolver nossas aptidões para enfrentarmos as diversas situações da vida como o expediente de induzirmos sonhos sobre elas. Estes sonhos não precisam necessariamente se fazer acampar por ansiedade. Mas, por outro lado, os sonhos ansiosos podem, na verdade, se originar de uma preocupação saudável com os problemas na vida real. A preocupação se estende aos sonhos, onde a pessoa treina as soluções para o seu problema. Nós já vimos como a preocupação sobre a necessidade de nos tornarmos independentes e autossuficientes leva a um grande uso de sonhos nas sociedades primitivas. O homem dessas sociedades treina a solução de seus problemas nos sonhos para poder conduzir-se com mais independência na vida real. Vimos também como mulheres grávidas se preocupam extensamente de seus partos em seus sonhos, deram à luz com mais eficiência do que as que não fizeram isso. O mesmo se aplica a todos nós. Você pode desenvolver sua independência na vida real, se enfrentar seus problemas em seus sonhos. Você pode preparar-se para suas crises da vida e se preparar primeiro em seus sonhos. Soluções bem-sucedidas para problemas em sonhos são também bem-sucedidas na vida real. Voltaremos ao assunto. Pessoal, aqui é muito verdade mesmo. Você pega um problema que você tem, isso vocês também podem trabalhar comigo na clínica, tá? Eu atendo online, o link tá aí na descrição do vídeo. Pega aquele problema específico que você tem, por exemplo, eu tenho uma ansiedade social, não consigo conversar com as pessoas direito, né? Não consigo ter proatividade para ir até as pessoas. A gente induz isso no sonho. Pode ser um sonho acordado, feito em clínica, pode ser um sonho induzido mesmo durante a noite. Vocês podem encontrar vídeos aí no meu canal, na playlist de meditação, vídeos que ajudam vocês a induzir sonhos. Induz o sonho para poder enfrentar a ansiedade social, que é o nosso exemplo aqui. Imagina você numa situação mais suave possível, você conversando ou com alguém particular ou com um grupo, você tem que descobrir qual é a sua forma mais fácil para você de conversar com as pessoas. Né? Seja até fazendo uma comprinha, né? Pagando algo no caixa. Então você induz isso e a cada vez que você sonha, você tenta algo novo. Lembra que se você fizer isso com a consciência de que você está sonhando, ou seja, não no sonho lúcido, você pode ser mais
corajoso para enfrentar, né? Corajosa para enfrentar aquela situação. Você pensa, bom, é um sonho, então tudo bem eu conversar com as pessoas aqui. E isso já vai treinando a sua mente, treinando a sua coragem de sempre ir até as pessoas. Até que uma hora você vai chegar e vai, aqui em Vigília, vai pensar, bom, eu já fiz isso nos sonhos várias vezes, já treinei até como cumprimentar, como conversar. Então eu vou aqui, dar um bom dia aqui, comprar algo aqui, comprar um sorvete aqui, tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite. E à medida que vocês vão treinando também, já passa para vigília, vai treinando nos sonhos, vai aumentando o seu contato com as pessoas, você pode vencer a sua ansiedade social. Isso aqui foi um exemplo, né, de um problema. Então, vocês podem mentalizar o problema que vocês têm antes de dormir e pensar, sonho, fazer uma pequena oração para o inconsciente, me ajude a enfrentar esse problema. Todo dia, sempre vai com essa mente, com esse pensamento, me ajude a enfrentar esse problema aqui, problema tal, e dorme. Que a sua mente ela vai fazer um cálculo mirabolante, mesmo que você não sonha, seu inconsciente vai trabalhar nisso que você pediu. Por isso que é importante ser amigo de si mesmo, fazer parceria com o seu inconsciente. Se aceitar da forma como é, trabalhar seus bloqueios para você ser amigo de si mesmo. E isso você pode conseguir com a minha ajuda, né? Marcando uma sessão comigo, online ou presencial, o link está na descrição. Continuando aqui. Diversos dos princípios que extraímos dos sonhadores entre os índios norte-americanos podem também ser observados nos sonhadores da antiguidade e sonhadores criativos do passado. Notamos que alguns elementos devem ser evitados. Outros são úteis e benéficos, representando símbolos de nossos sonhos na vida real, enriquecemos nosso meio ambiente e integramos nossa personalidade. Usando nossos sonhos como uma arena para treinar a solução de nossos problemas, podemos desenvolver nossa independência e aumentar nossa capacidade de enfrentar crises. Nossos sonhos podem aumentar nossas aptidões naturais. O uso apropriado deles pode contribuir para nos ajustar melhor à sociedade em que vivemos. No capítulo seguinte, veremos como uma sociedade pode se tornar bem ajustada pelo uso dos sonhos. Abaixo damos um resumo dos princípios que podemos aprender com indígenas norte-americanos. Resumo do que podemos aprender com indígenas norte-americanos. Considere seus sonhos uma parte importante da sua vida e você não apenas terá sonhos valiosos, como se lembrará deles, pessoal. Para você lembrar dos sonhos, para você ter sonhos, você precisa considerar eles importantes. Se pensar que não é importante, sua memória não vai funcionar. Você pode se prometer recompensa por seus sonhos como faziam os indígenas norte-americanos. Então, a cada sonho muito legal, você pode se dar uma recompensa e isso ajuda a motivar a ter sonhos lúcidos ou sonhos induzidos com elementos que você gosta. Você deve fornecer incentivos para sonhar. Os incentivos, o que você pode ganhar, como que vai ser divertido. Marcar uma sessão com a Alice para poder contar os sonhos legais que teve, buscar saber as interpretações. Quanto mais você der valor aos seus sonhos e quanto mais usá-los, mais importantes eles se tornarão para a sua vida real. Sim, o seu inconsciente, seu sonho percebe que você está dando valor para os seus sonhos e ele começa a te mandar sonhos que podem te ajudar na vida. Você pode induzir detalhes bastante elaborados e específicos em seus sonhos. Quanto mais detalhe, mais chance de ter aquele sonho, porque quanto mais detalhe, mais emoções colocadas. Quanto mais amigos de sonhos você tiver, melhor, porque eles podem te ajudar nos seus pesadelos, nas suas questões específicas. Inclusive, os amigos dos sonhos podem estar ligados a certos arquétipos, e os arquétipos são o nosso poder interior, né? Na sua herança
da humanidade, nossa herança do inconsciente coletivo, que podem ser grandes amigos, grandes aliados, até para a vigília. Quanto mais esses amigos de sonho o ajudarem a se colocarem a seu serviço, melhor. Dê grande valor às canções com que você sonhar. Valorizem, gente. Gravem. Um ambiente calmo e tranquilo o ajudará a lembrar-se de seus sonhos e você sonhará mais. Lembre-se de fazer a higienização do sono, preparar o ambiente, se preparar o dia todo para poder sonhar. Dê uma forma concreta aos símbolos de seus sonhos. Gente, os símbolos são o meio pelo qual os arquétipos se manifestam. Se vocês não sabem o que é arquétipo, procura aí no meu canal. Pesquisa no Google Universo da Alice Arquétipo, que vocês vão encontrar eu explicando direitinho o que é arquétipo. Os arquétipos, eles são o nosso grande poder, uma herança da humanidade. E eles fazem uso dos símbolos para se manifestar nos seus sonhos e até em vigília, viu? E até em vigília. São os nossos fantasmas que aparecem até na nossa vigília. Sonhar que pode aprimorar suas aptidões para se tornar independente. Sonhar pode aumentar sua capacidade de resolver problemas. Soluções bem-sucedidas nos problemas aplicam-se também à vida real. Muito obrigada por terem ouvido o audiobook até aqui. Vejo vocês no próximo capítulo.